Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente dá continuidade sobre a história dentro da história. E aí a gente estava falando, né? Nós falamos nas nossas aulas online sobre. Começamos a falar um pouco sobre mitologia grega, das histórias da mitologia grega. Falamos também sobre o Minotauro, né? Falamos sobre o Narciso. E aí, no livro de vocês, deixa eu dar uma olhada aqui na página, se não me engano, na página 271, nós temos uma obra de Michelangelo Caravaggio. Como eu estava falando para vocês, nós não estamos falando do Michelangelo da Renascença, nós estamos falando de Michelangelo do estilo barroco. Esse Michelangelo, ele foi responsável por fazer essa obra relacionada a Narciso, como vocês podem ver, é, de 1597 a 1599, tá? E é uma obra feita por ele, e a gente pode perceber algumas características que são bem específicas desse artista chamado Michelangelo Caravaggio. O Michelangelo, gente, o Caravaggio, né, ele tem esse nome Caravaggio justamente porque ele advém de uma cidade que ele vivia em Roma. E aí ele gostava tanto do nome que ele resolveu colocar junto do nome da cidade, que ele resolveu colocar junto do nome dele. Aí quando a gente faz essa junção, isso se torna nome artístico, tá bom? Alguns artistas possuem nomes artísticos. Quando a gente vai descobrir o nome do artista de verdade, a gente descobre que é outro nome. Por exemplo, a Anitta, ela não se chama Anitta, é o nome artístico dela. Então, Caravaggio, ele também, dessa maneira, escolheu o nome Michelangelo Caravaggio, ele incluiu o nome Caravaggio no seu nome real para ser um nome artístico. E ele foi muito influente lá na época do Barroco. Vocês vão estudar Barroco mais pra frente nas próximas séries, mas vocês verão que nesse estilo Barroco era muito comum, e principalmente nas obras de Caravaggio, essa utilização de luz nas obras. Então vejam aí na página 271 do livro de vocês, na obra do Narciso, de Michelangelo de Caravaggio, que vocês vão perceber que existem algumas partes das obras, dessa obra, que ela parece estar sendo iluminada. E isso se chama pontos de luz. Quando vocês observarem alguma obra dessa maneira, vocês podem ter a certeza de que essa técnica é uma técnica chamada de ponto de luz. E esses pontos de luz, por que eles são utilizados? Além de serem característicos da época do Barroco, elas também são utilizadas para dar mais realidade à obra, mais naturalidade à obra, porque eu consigo observar os músculos das pessoas que estão sendo representadas, eu consigo observar as expressões faciais com maior facilidade. Então era uma técnica utilizada e começou a ser utilizada pelo Caravaggio justamente para fazer com que as pessoas pudessem observar e se sentirem dentro da obra, né? Dessa maneira, assim, pela sua utilização dos pontos de luz. Aí a gente tem lá que um exemplo, né, da realização da mitologia grega dentro das obras é a pintura feita justamente por Caravaggio, que foi um artista barroco, sobre o mito do Narciso. Como eu contei para vocês na aula online, a gente falou sobre o mito do Narciso, que era um personagem que, de tanto ficar admirando a sua própria beleza, ele acabou morrendo afogado ao contemplar a sua própria imagem, que era refletida na água. Então, de tanto se olhar, ele acabou se afogando, né? E assim como Caravaggio escolheu pintar um momento em que Narciso admira a própria imagem refletida nas águas, os artistas que pretendem ilustrar uma história com uma única imagem, elas devem escolher um momento significativo daquela história para poder representar. Tá bom? Porque isso aí faz com que a gente tenha uma maior percepção do que se trata a história. O artista que faz a capa de um livro, ele procede da mesma forma. Você se lembra de alguma capa de um livro com ilustração que seja interessante? Vamos parar para pensar? Eu lembro de um livro que eu li quando eu era mais nova, e esse livro se chamava
Menina Bonita do Laço de Fita, alguma coisa assim. E aí esse livro, ele era bem representativo porque na capa do livro eu tinha uma menina que era bonita e ela estava usando um laço de fita no cabelo. Então, representava exatamente o que iria se falar na história. O ilustrador, ele precisa ter esse cuidado de escolher para ilustrar um momento que tenha a ver, né, que tenha uma significação com toda a história. E a capa do livro, ele procede dessa mesma forma. O Maurice Sendak escreveu e ilustrou o livro Onde Vivem os Monstros, que conta a história de uma ilha cheia de criaturas fantásticas, criada pela imaginação de um menino quando a sua mãe coloca ele de castigo. Aí nessa capa, o artista buscou representar uma síntese da história, mesmo não tendo colocado nela o menino, que é o personagem principal da narrativa, que se torna o rei da ilha. O Sendak, né, que é esse artista, ele também fez ilustrações de algumas cenas da história. Os monstros do livro são todos diferentes uns dos outros, com características variadas e as formas muito interessantes. O artista, ele conta que para criá-los, inspirou-se na época em que as crianças viviam o que elas viam e viviam nos Estados Unidos com os parentes que viviam lá na Europa, em condições difíceis devido à guerra. E aí, como eles eram desalinhados, com dentes horríveis e com pelos no nariz, essas eram algumas das criações que as crianças faziam lá na sua imaginação. Aí na página 272 de vocês, a gente tem a capa do livro Onde Vivem os Monstros, do Maurice Sendak, e vocês podem perceber que a gente não encontra nessa representação do livro a imagem do menino, que é o personagem principal da história, mas a gente tem a representação de um monstrinho sentado na beira de um lago, olhando o barquinho passar, porque é uma parte importante da história. Aí, antes de dar vida por meio da arte às criaturas dessa ilha, o ilustrador, ele conta que o livro se chamaria Onde Vivem os Cavalos Selvagens, mas ele precisou mudar de ideia porque ele percebeu que não conseguia desenhar os cavalos direito. Olha só que interessante. Aí, por ele não conseguir desenhar direito esses cavalos, mesmo sendo um artista experiente, ele percebeu que conseguia desenhar melhor os monstros. Aí, por esse motivo, ele iria tratar de monstros diferenciados. Aí, a saída para resolver esse seu problema foi usar a criatividade e criar uma outra forma de representar essa história. Além das histórias fictícias criadas pela mente humana, há aquelas que são reais, como as que apresentam fatos históricos ou vivências pessoais, por exemplo. A gente também tem essas histórias, elas têm suas representações dentro da arte. No período em que ainda não existia a fotografia, a gente fala isso lá antes mesmo do século XX, que foi a época que a fotografia foi criada, essas representações artísticas foram muito importantes porque eram os únicos registros disponíveis de um conhecimento, de um acontecimento também, né? Então, se eu precisava retratar um acontecimento, eu recorria ao quê? A um artista. Eu chamava esse artista e pedia para ele retratar exatamente aquilo que havia acontecido. Se eu queria ter a imagem de alguma pessoa importante da minha vida, eu precisava chamar essa pessoa, né, esse artista, para que ele fosse lá na minha casa e observasse as pessoas que eu gostaria que fossem desenhadas para que ele pudesse fazer suas obras. Inclusive, gente, era muito comum a gente encontrar não só fotografias, mas também isso também se estendeu para a fotografia. Mas na arte, nas artes plásticas, nas pinturas, era muito comum quando uma pessoa ela falecia, levar essa pessoa recém-falecida para um local em que ela pudesse ser colocada de uma maneira em que o artista pudesse retratá-la, como se ela ainda estivesse viva. Então, muitas das vezes a gente vê uma imagem de uma pintura, de um autorretrato. Lembra que a gente falou de autorretrato no nosso bimestre passado? E esse autorretrato, quando a gente está falando autorretratos mais relacionados às famílias, tá bom, gente? Era muito comum que nem se percebesse que essa pessoa estava
morta. Por que eles faziam isso? Primeiro porque era muito difícil, não existia fotografia na época, e aí para você ter uma recordação dessa pessoa era necessário ter um artista que pudesse fazer essa obra. E às vezes no dia a dia, né, como isso não era muito comum, as pessoas elas morriam sem sequer ter nenhum registro umas das outras. E aí as famílias, né, como uma forma emergencial, depois que essas pessoas faleciam, recorriam a esses artistas, colocavam lá o corpo da pessoa em posição do cotidiano, como se ela estivesse sentada numa cadeira, ou em pé segurando um guarda-chuva, ou, né, enfim, elas eram organizadas dessa maneira para que o artista pudesse retratá-la. Aí isso também se estendeu um pouquinho para a fotografia, inclusive a gente consegue encontrar fotografias de pessoas no cotidiano, quando a gente vai ver, já são pessoas que já estão falecidas, que já, né, estavam falecidas no momento do retrato, tá bom? Isso pode parecer um pouco estranho, um pouco macabro, mas era uma maneira de se ter guardado ali retratos de pessoas importantes para as famílias, né? As pessoas elas sempre vão ser importantes para alguém, e isso era uma forma de fazer com que ainda tivéssemos a imagem dessa pessoa guardada. Parece estranho, né? Mas era assim que eram feitas as coisas naquela época. E a gente tem aí na prática, ainda nessa página do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Ainda na página 272, a gente tem assim: na prática, contar histórias por meio de imagens. A ideia de contar histórias por meio de imagens é muito usada pelo jornalismo e pela publicidade. As imagens são empregadas nessa área para que a comunicação possa ocorrer de forma instantânea. Quanto mais avançada a tecnologia, mais rapidamente as pessoas querem acessar os conteúdos, compreendê-los, sem gastar um tempo longo com a leitura. Por quê? Porque a imagem também fala. Lembra quando eu falei para vocês que o som também falava? A gente tem lá as imagens sonoras, né? As imagens desenhadas, elas também falam. Então, na década de 50, as propagandas traziam não apenas a marca do produto, que era o slogan, e uma imagem, mas um texto explicativo. Hoje em dia isso já não acontece, não há necessidade de colocar um texto explicativo. Olha só a primeira página aí da propaganda de uma geladeira, Revista Cruzeiro de 1958. A gente tem a imagem da geladeira, aí tem o slogan, nova geladeira de 8 pés, um supermercadinho em seu lar, esse é o slogan da propaganda. E percebam que logo abaixo a gente tem um textinho explicativo. Olha só o tanto de informação que a gente tem nessa página de propaganda. Aí logo ao lado a gente tem a propaganda atual de uma marca de perfume, em que apenas uma imagem já passa toda a mensagem necessária. É apenas uma mulher segurando o perfume na mão. Não existe nenhum texto, não tem nenhum tipo de slogan mostrado na imagem, apenas a mulher segurando o perfume. E aí lá na década de 50 as propagandas traziam no slogan e a imagem com esse texto explicativo, e hoje em dia isso já não acontece. Para se fazerem boas propagandas e difundir notícias de maneira eficiente, existem muitas técnicas desenvolvidas para que as imagens contêm por si sós o que seria dito por um texto. Nas redes sociais foram criados os memes, né, que eles sintetizam mensagens em uma ou duas imagens e às vezes algumas palavras que o público geralmente jovem compreende muito mais rapidamente do que as pessoas mais velhas, né? E você consegue vender um produto ou uma ideia com apenas uma imagem. Isso também é totalmente possível. E vocês lembram aí de algum meme que seja muito característico para vocês? Que no momento que você vê o meme, você já sabe exatamente do que está se tratando aquela situação? Isso aí é uma forma de se utilizar a imagem como maneira de contar uma história, né? De passar uma informação. Isso é bastante interessante. Então me digam vocês conseguem lembrar de algum meme relacionado a isso? É bem interessante parar para pensar dessa maneira, né, gente? Então, olha só.
É basicamente isso, a gente vai dar continuidade a essa explicação da nossa aula online, tá bom? A gente finaliza a explicação sobre as histórias. Aí a gente pode pegar uma aula só para contação de história. Eu peço para cada um trazer uma história diferenciada para a gente contar. A gente fica contando as histórias, depois a gente pode fazer algum trabalho de modificar o início ou o final, ou cada um começar a contar a história de uma maneira diferente. Enfim, a gente pode ver algumas dinâmicas que podem ser feitas durante a aula para a gente não perder o senso, o trabalho da nossa criatividade, né? Que isso que é o mais importante, a gente não perder a nossa criatividade nunca. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E é isso, meninos, até a próxima aula online. Um beijo e fiquem com Deus.